Graça e paz, queridos. Quero trazer uma reflexão ao nosso coração, ao nosso espírito nesse dia de hoje. Que Deus nos abençoe. Quero falar a respeito da graça de Deus. A graça de Deus tão precisa e tão necessária para a nossa vida, para a humanidade, nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. E sobre isso quero falar com base em versículos da carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Tito, lá no capítulo 2, o verso 11, diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida de impiedade e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. A graça de Deus se revelou, se manifestou a todos os homens. A graça de Deus, a generosidade, o favor de Deus, o benefício, a bondade do Senhor foi revelada a todos os homens, indistintamente, sem acepção, sem nivelação, sem preferencialismo, sem predileção. Deus manifestou, revelou a sua graça, e a graça de Deus é salvadora para todos, para todos. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão aí é crer para que tenha a vida eterna e não pereça. A graça de Deus foi revelada a todos, a pretos, brancos, índios, mestiços, americanos, brasileiros, europeus, asiáticos. Foi revelada a todos. Deus amou e ama a todos e quer trazer salvação a todos. A graça de Deus tem como fator principal, em primeiro lugar, a graça, o favor, a bondade do Senhor. Tem como primeira ação salvar a todos. Diz Paulo a Tito aqui, salvar a todos, sem distinção de classe social, línguas ou raça. A graça de Deus, ela tem um outro fator importante, além de trazer salvação a todos, além de ser revelada a todos e trazer salvação a todos indistintamente. A graça de Deus também, ela tem como fator instruir. A graça de Deus instrui, a graça de Deus ensina a abandonar o estilo de vida de impiedade. É isso que Paulo fala a Tito aqui. A graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida de impiedade, os prazeres pecaminosos. A graça de Deus nos ajuda a abandonar o estilo de vida de impiedade, a abandonar os desejos que nos levam ao pecado, a abandonar os desejos que não nos levam a acertar, que nos fazem transgredir contra a lei de Deus. A graça de Deus também nos faz ver em que vivemos um mundo perverso, é um outro fator da graça. A graça de Deus nos faz enxergar que vivemos em um mundo perverso, em um mundo cheio de maldade, em um mundo cheio de racismo, de preconceito, de soberba, em que muitos querem ser e querem diminuir outros e dizem que esses outros não podem ser, de supremacia, de se achar melhor, de se achar mais importante, mais detentor de poder sobre o outro. A graça de Deus nos faz ver que vivemos em um mundo assim, um mundo perverso, um mundo que tem acepção, um mundo que tem racismo, um mundo que tem preconceito. E a Bíblia fala que esse mundo, o sistema do mundo, ele já pertence ao maligno. Já é do maligno, o preconceito, o racismo, a soberba, a corrupção, o pecado, tudo isso é proveniente do maligno. João escreve a carta dele, a sua primeira carta, capítulo 5, 19, ele fala sobre isso, o mundo jaz do maligno. E a gente também deve entender que pelo mundo ser regido, o sistema do mundo ser regido pelo mal, pelo maligno, nós não podemos amar o mundo, pelo contrário, devemos amar a Deus. João escrevendo sua carta, a sua primeira carta, capítulo 2, verso 15 ao verso 17, ele fala sobre isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo e as coisas que há no mundo, ele não está amando o Pai, nem tem o amor do Pai, não está vivenciando esse amor do Pai. A gente tem que escolher quem amar, se a gente ama as coisas do mundo, se a gente ama a Deus. A graça de Deus nos faz enxergar que vivemos em um mundo perverso e devemos
não amar esse mundo perverso, é ao contrário, amar a Deus e tudo aquilo que é valor e princípio de Deus. A graça de Deus nos impulsiona a ter um estilo de vida diferenciado, ter um estilo de vida totalmente contra a cultura, ter um estilo de vida totalmente longe do que esse mundo vive, faz, declara e age. O estilo de vida que a graça de Deus nos ensina a ter é um estilo de vida que requer sabedoria, justiça e devoção. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Deus, através da sua graça, Ele ensina a humanidade, Ele ensina o cristão a viver com sabedoria, ou seja, viver com moderação, com autocontrole, com lucidez. Tiago, escrevendo a sua carta, capítulo 3, verso 17, 18, por aí assim, ele fala que a sabedoria do homem, do humano, é terrena, animal, diabólica. Ele fala que a sabedoria que vem do céu é uma sabedoria que é cheia de paz, cheia de pureza, sem maldade, sabe? Ela é pacífica, moderada, ela é pura, ela é abençoadora. É essa sabedoria que Deus quer que tenhamos, eu e você. E a graça de Deus nos ensina a viver a partir dessa sabedoria, a sabedoria dos céus, a sabedoria que beneficia, a sabedoria que ajuda, a sabedoria que é pura, que é amável. O Senhor nos ensina com a sua graça a viver assim. Mas a graça de Deus também nos impulsiona nesse estilo de vida de sabedoria a ter também um estilo de vida de justiça, de forma correta, de forma apropriada, de forma adequada. Tim Keller, ele fala algo interessante, ele diz: se você estiver tentando viver uma vida de acordo com a Bíblia, não é possível escapar do conceito e do chamado para a justiça. Vou ler de novo para você. Tim Keller fala o seguinte: se você estiver tentando viver uma vida de acordo com a Bíblia, conforme a Bíblia, não é possível escapar do conceito e do chamado para a justiça. Justiça diz respeito a agir em função da igualdade, em função do bem do próximo, em função da liberdade em Cristo, proveniente de Cristo. Justiça diz respeito a agir corretamente de acordo com a palavra e os princípios do Senhor. É por isso que Jesus fala assim, em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Seja justo, faça justiça, viva de maneira apropriada. E, em último lugar, viver com devoção. A graça de Deus nos ensina a viver com devoção, piedosamente, com entrega da vida, com fé em Deus, com comunhão com o Senhor, se enchendo desse Deus. Portanto, quero dizer a você que a graça de Deus foi revelada. A graça de Deus é Cristo. A graça de Deus é a palavra dele, o favor dele, a bondade dele foi revelada e ela traz salvação a toda a humanidade. A graça de Deus, ela também instrui, ela quer nos ensinar a quê? A ter um estilo de vida, sabe, fora de impiedade, a ter um estilo de vida que abandona os desejos que nos levam ao pecado, sabe? A ter um estilo de vida que não transgride contra Deus. A graça de Deus nos faz também enxergar que vivemos em um mundo perverso, mau. E João fala que o mundo jaz do maligno. E João também diz na sua carta, a primeira carta, que nós não devemos amar o mundo, devemos amar a Deus. Se amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Ame a Deus, porque amando a Deus, você vai poder dar amor ao mundo, amor de Deus ao mundo. Por fim, a graça de Deus nos impulsiona a ter um estilo de vida diferenciado, com sabedoria, com justiça e com devoção. Que Deus nos abençoe, que nos enchamos dessa graça, venhamos a nos encher dessa graça para sermos agentes de graça para as pessoas que vivem nesse mundo e abençoá-las em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e fica na paz.